Muita gente acredita que investigações oficiais sempre entregam a verdade, mas este caso prova o contrário. Mesmo após décadas, novas escavações sob casas na base da montanha mostram que alguém sabe o que aconteceu naquela noite. Por que o silêncio das autoridades é tão profundo diante de um garoto que evaporou sob a supervisão de um guia experiente? O que vamos revelar hoje mostra que a falha pode não ser apenas na realidade, mas em um segredo humano enterrado profundamente. Imagine que você está em uma trilha, cercado por amigos e sob a supervisão de um guia experiente. O sol está brilhando, você conhece o caminho e está a apenas alguns metros da segurança. De repente, você acelera o passo para buscar ajuda para um amigo ferido. E naquele exato segundo, você simplesmente deixa de existir para este mundo. Parece o roteiro de um filme de ficção científica, mas essa é a realidade assustadora do caso Marco Aurélio Simon. Em 1985, o Pico dos Marins, em São Paulo, engoliu um jovem de 15 anos sem deixar uma única pista. Porque ninguém conseguiu encontrar sequer um fio de sua roupa em uma área tão vasculhada. Essa é a ferida aberta que vamos investigar hoje. O público brasileiro possui uma desconfiança histórica em relação a instituições oficiais e não costuma aceitar respostas rasas. Existe algo nesse caso que desafia a nossa compreensão da física e da lógica. O que aconteceu naqueles 200 metros de trilha pode mudar a forma como você enxerga a realidade. Marco Aurélio era um escoteiro ágil. Quando um dos seus companheiros machucou o joelho, ele se voluntariou para descer na frente e avisar a base. Ele estava a menos de 10 minutos de distância do grupo. Mas, quando o restante da patrulha chegou lá embaixo, o silêncio foi a única resposta. Marco nunca apareceu. Portanto, a primeira grande pergunta surge: como alguém desaparece em uma trilha fechada sem deixar pegadas? A nossa persona, que busca entender o que acontece nos bastidores do mundo, logo começou a questionar o líder do grupo, Juan Bernabeu. Mas pense comigo. Cães farejadores, helicópteros e centenas de homens varreram cada centímetro daquela montanha. Se houve um crime, onde está o corpo? Onde estão os vestígios? Nem mesmo o material de acampamento ou o uniforme de Marco foram encontrados. É como se ele tivesse sido deletado do mapa. Quem investiga o caso sabe que, quando a conta não fecha, é porque existe uma sensação latente de que a verdade sempre nos é escondida. Aqui entramos em um território que arrepia até os mais céticos. O Pico dos Marins é famoso por anomalias magnéticas e relatos de luzes que não pertencem a este mundo. Para quem busca falhas na realidade, esse cenário é o terreno perfeito para eventos onde a física ou a lógica parecem quebrar. Testemunhas locais afirmam ter ouvido gritos na noite do desaparecimento, mas gritos que pareciam vir de lugar nenhum. Mas, se Marco Aurélio caiu em uma fenda, os equipamentos modernos de busca deveriam ter detectado o calor ou o sinal. Portanto, a teoria de que ele entrou em uma lacuna na realidade, uma fenda no espaço-tempo, é debatida até hoje em fóruns de mistério. O brasileiro possui um alto nível de coletivismo e gosta de debater teorias em comunidades e comentários. E se Marco não estivesse mais na nossa dimensão enquanto os batedores passavam ao lado dele? Isso parece absurdo para você? Então, como explicar que em 2021, novas escavações em uma casa na base da montanha trouxeram à tona a esperança de um segredo escondido por décadas, mas terminaram em mais mistério? O valor supremo aqui é a proteção da família, pois casos que envolvem o desaparecimento de entes queridos geram o maior impacto emocional no Brasil. O pai de Marco Aurélio, o jornalista Ivo Simon, passou a vida inteira buscando o filho.
Essa busca representa o clássico conflito do pequeno contra o sistema, onde uma família busca a verdade contra uma polícia ineficiente ou um governo que omite fatos. Por que esse caso continua sem solução após 40 anos? Seria coincidência ou algo mais sombrio? O sentimento de impunidade e a insegurança urbana são medos reais da nossa audiência. Ver um pai envelhecer sem saber o paradeiro do filho gera uma identificação imediata. E se a falha na realidade não for um portal dimensional, mas sim uma falha humana tão profunda que se tornou um segredo de Estado? O que realmente aconteceu naquela noite sob a sombra do Pico dos Marins? Vamos analisar as possibilidades. Teoria 1. Um acidente fatal e um soterramento natural instantâneo. Teoria 2. Uma intervenção humana violenta escondida por décadas. Teoria 3. O inexplicável. Aquilo que as câmeras de segurança e os radares às vezes captam e ninguém consegue explicar, sendo provas visuais de falhas na realidade. Note como cada peça desse quebra-cabeça parece não encaixar. Se ele estivesse vivo, teria dado um sinal. Se estivesse morto, a Terra teria devolvido seus restos. Mas a realidade nos entregou apenas o vácuo. Isso muda tudo. O espectador de mistérios reais é um buscador da verdade que não aceita ser um consumidor passivo. E o detalhe aqui é que Marco Aurélio Simão se tornou um fantasma em vida, uma lenda que assombra o alpinismo brasileiro. Hoje, o Pico dos Marins ainda recebe milhares de trilheiros. Muitos caminham pelo mesmo lugar onde Marco foi visto pela última vez. O clima de arquivo morto que ganha novas pistas atrai quem busca entender o que acontece nos bastidores desse mundo. A busca por Marco Aurélio é a busca pela nossa própria segurança. Se ele pôde sumir assim, quem de nós está realmente seguro? Este caso nos ensina que o desconhecido não está apenas no espaço sideral, mas às vezes em uma trilha de final de semana. O investigador obstinado não descansa enquanto houver uma lacuna. E o caso Marco Aurélio continua sendo uma das maiores lacunas da história policial brasileira. A verdade sobre Marco Aurélio pode estar enterrada sob toneladas de rocha, ou talvez escondida em um documento que as autoridades preferem que permaneça no esquecimento. O que aconteceu naquele dia de 1985 permanece como um desafio à nossa compreensão. Foi uma tragédia acobertada, um erro humano ou uma falha na própria estrutura da nossa realidade? O silêncio da montanha guarda a resposta, enquanto o caso de Marco Aurélio Simão permanece como o mistério que o tempo não foi capaz de apagar. Ninguém desaparece sem deixar pegadas ou vestígios de uniforme, a menos que algo extraordinário tenha ocorrido. Para acompanhar novas descobertas sobre segredos de Estado e mistérios reais que a ciência não explica, inscreva-se agora. Junte-se à nossa comunidade de investigadores obstinados que nunca param de procurar a verdade.